Ok. Esse aqui é uma introdução aos estudos históricos. Lembra que a gente não acabou esse slide ainda. E eu vou adiantar para um lugar onde eu acho que nós paramos mais ou menos por aqui. Se a sua sala tá além desse momento, tudo bem. Ok? Então a gente vai falar sobre economia e depois a gente vai indo pro resto, tá? Eu acho que eu vou ter que fazer isso em 2 videozinhos, porque eu não sei se vai dar inteiro. Então vamos lá. Primeiro, economia. Eu não sei qual a definição que vocês deram. O pessoal de ADM pode pegar a definição do seu professor de economia. Para mim, beleza, no problem. O pessoal que não tem, pega aí a sua economia. Então, quando a história fala de economia, ela está falando de tudo que é necessário à sobrevivência da pessoa, do grupo, da sociedade, ok? Então pode ser estar falando de agricultura, pecuária, artesanato, comércio. Então tudo isso tem a ver com economia. Então todo necessário à sobrevivência do grupo é economia. Lembrando que economia vem do grego, de uma palavra que se chama oikos. Oikos, numa tradução literal, seria casa. Mas o que da casa? Então não é só a casa, o prédio, certo? É o prédio e todo o entorno que garante a sobrevivência daquela casa. Então é a casa, é o terreno, é a agricultura, a pecuária, tudo que tem a ver com a casa, é esse esquema do oikos. E nomos, que significa norma, lei. Então as normas da casa, as leis da casa, beleza? Depois nós temos a economia de subsistência, que é a mesma coisa que a economia, né? É só uma corruptela ali. Não, economia de subsistência. A economia de subsistência, a base dela é que ela não tem uma produção de excedente. E o que significa isso? Significa que a pessoa só consome aquilo que ela produziu. E ela não produz nada a mais do que isso. Ela só produz o que necessita. Essa produção serve para o indivíduo, a comunidade inteira, e você não produz nada além do que você precisa. Se você, por um acaso, produzir além do que você precisa, já não é mais economia de subsistência, passa a ser só economia. Ok, babies? Então, uma economia de subsistência, num determinado momento, se produz mais do que se necessita. Essa produção a mais do que você necessita se chama excedente. Então, excedente é a sobra da produção. Mas se você não precisa daquela sobra, o que você vai fazer com esse excedente? Normalmente as pessoas vão trocar por outro grupo que tem um excedente também, que eles também não precisam. Então eles vão e trocam esses produtos. Essa troca de produtos sem o uso de dinheiro se chama escambo, que é um dos primeiros tipos de comércio que vai existir no mundo. A troca formal de mercadorias, tá? Uma mercadoria por outra mercadoria. O dinheiro vai surgir depois. Aí nós temos as 3 propriedades: a propriedade privada, a coletiva e a pública. Bom, não sei a definição que vocês colocaram, não vou entrar nesse mérito, não agora pelo menos. Propriedade privada, então é a qualidade do meu, aquilo que me pertence. Pode ser o meu individual, ou seja, esse computador onde estou trabalhando é meu, então é de minha propriedade. Até aí, beleza? Ok, mas pode ser uma propriedade privada que pertença a várias pessoas. Exemplo, a sua casa. Então a sua casa pode pertencer ao seu pai, à sua mãe, às vezes tem um avô, um tio, aí a família inteira fica brigando por causa da propriedade, daqueles barracos normais, porque a casa pertence a todo mundo é dono daquilo, continua sendo uma propriedade privada. Aí se for uma grande indústria, sim, uma grande indústria também é uma propriedade privada. Ah, mas ele dividiu várias partezinhas dessa indústria com várias pessoas, continua sendo privada, ok? Beleza. E a coletiva é o quê?
A coletiva é quando pertence a todo mundo do grupo. Não existe nada individual na propriedade coletiva. As pessoas desfrutam daquilo, mas elas não são donas individualmente, nem são donas em grupo, porque na propriedade coletiva tudo pertence a todos. Pertence aos que já morreram, pertence aos que vão nascer, pertence a todo mundo. E esse exemplo que eu estou dando que a gente vai falar são de dois grupos que têm propriedade coletiva dos bens aqui no Brasil. Essa propriedade coletiva é sobre a terra, tá? Então, propriedade que eles têm sobre a terra são os indígenas e os quilombolas. Indígena, todo mundo sabe o que é. Então, onde fica a aldeia não pertence a um índio individual, não pertence ao pajé, não pertence ao cacique, pertence a toda a tribo. Toda a tribo pode desfrutar daquela terra, ok? Eles podem vender aquela terra? Não, eles não podem, porque aquilo pertence a toda a comunidade. A comunidade ia ter que se reunir e pensar naqueles que virão, porque os que virão também são donos dessa terra. A mesma coisa os quilombolas. Os quilombolas, então vamos tentar explicar para quem não sabe o que é quilombola. Existiam comunidades negras aqui no Brasil, de negros fugidos da escravidão, né? Tinha uma vida horrorosa, então eles fugiam desses donos de escravos e se embrenhavam em áreas mais distantes, mais afastadas, e lá formavam comunidades. A comunidade quilombola mais famosa é Palmares, mas existiram comunidades quilombolas pelo Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tinha um quilombo muito conhecido que chamava Quilombo do Jabaquara. Bom, continuando. Essa comunidade quilombola, algumas existem até hoje e eles conseguiram a posse da terra. Ou seja, essa terra que eles vivem há mais de 100 anos e continuam vivendo lá, agora pertence à comunidade quilombola, pertence a todos eles, é uma propriedade coletiva daquele grupo. Você pode construir sua casa lá, high-tech, último modelo de piscina, você pode fazer o que quiser. Construiu a casa lá? Construiu, beleza. Pode vender aquela casa? Não, porque a terra onde foi construída a casa não pertence individualmente para você, pertence ao grupo. Portanto, ele não pode dispor como ele quiser, né? Pelo menos da terra não. Aí das coisas que tem da terra, se ele plantar alguma coisa e quiser vender, sim, aí é um outro assunto, sim, ele pode fazer isso numa boa. Okay? Pública. Pública é uma coisa que pertence ao povo, pertence a todos. Qual é a coisa mais pública que existe? A coisa mais pública que existe é a rua. O nome da rua é Via Pública. Por isso que o nome da rua é Via Pública. É por isso que a rua é sua. Sim, a rua é sua, pertence a cada um de vocês. Você pode fazer o que você quiser na rua? Não. A escola que vocês estudam, ela é pública? É. Você pode fazer o que você quiser dentro da escola? Não. E por que não? Porque quem rege as normas de uma propriedade pública é o governo, seja ele municipal, estadual ou federal. Portanto, a rua é minha, como é de todo mundo. Eu posso fazer o que eu quiser na rua? Não. Se eu andar pelada na rua, além de ser uma visão do inferno, eu vou ir para cadeia porque não pode andar nu na rua. Beleza até aí? Ok, continuando. Aí a gente tem o modo de produção asiático e o modo de produção primitivo. Na verdade, existem vários modos de produção. Vocês vão estudar isso em História do Eterno. Ok? Só que para o nosso imediato, a gente só precisa de dois. O modo de produção asiático e o modo de produção primitivo. Até aí, beleza? Entenderam? Ok. Se der tempo, a gente pode até chegar no modo de produção escravista. Que se der tempo, a gente chega lá. Vamos começar com o modo de produção primitivo. O modo de produção primitivo, normalmente, é como as pessoas viviam na época da pré-história. Então, vocês que estão fazendo o trabalho já podem ter uma visão do modo de produção primitivo. Então, o que você tem no modo de produção primitivo? Você tem uma comunidade primitiva.
Uma comunidade primitiva é uma comunidade onde a propriedade é coletiva dos bens, onde tudo pertence a todos, onde normalmente eles vão ter uma economia de subsistência, seja coleta, pesca ou caça, e tudo pertence a todos, eles vão dividindo aquilo irmandamente. Isso vai mudando aos poucos, quando o homem vai se tornando sedentário e vão aparecendo outras manifestações, esse modo de produção acaba mudando em relação a isso. Mas para esse primeiro momento é isso. Aí a gente tem o modo de produção asiático. Ele não é uma coisa bem simples, na verdade. Então a gente vai mostrar como que seria esse modo de produção asiática, num esquema que eu fiz para quinta série, mas serve para vocês também. Então vamos lá. O que eu tenho no modo de produção asiático? Nós temos que alguém faz as grandes obras públicas. Normalmente é o governo, eu vou chamar aqui de estado. Então ele vai fazer os grandes canais de irrigação e as grandes obras. Normalmente são templos, tá? Mas vamos lá. Teoricamente, esses canais de irrigação, esses templos, esses monumentos são feitos para o povo. Olha que bonito. Só que o povo, para adquirir essas coisas que o Estado faz, precisa pagar impostos. Nossa, que interessante, não é? E para quem que ele vai pagar imposto? Olha, para o Estado, que é o encarregado de fazer as grandes obras públicas. Se você pensar bem, parece como a gente vive hoje. Que diferença que tem? Tem uma grande diferença. A diferença é que alguém faz as grandes obras públicas. Normalmente é o governo, eu vou chamar aqui de estado. Então ele vai fazer os grandes canais de irrigação e as grandes obras. Normalmente são templos, tá? Mas vamos lá. Teoricamente, esses canais de irrigação, esses templos, esses monumentos são feitos para o povo. Olha que bonito. Só que o povo, para adquirir essas coisas que o Estado faz, precisa pagar impostos. Nossa, que interessante, não é? E para quem que ele vai pagar imposto? Olha, para o Estado, que é o encarregado de fazer as grandes obras públicas. Se você pensar bem, parece como a gente vive hoje. Que diferença que tem? Tem uma grande diferença. A diferença é que alguém faz as grandes obras públicas. Normalmente é o governo, eu vou chamar aqui de estado. Então ele vai fazer os grandes canais de irrigação e as grandes obras. Normalmente são templos, tá? Mas vamos lá. Teoricamente, esses canais de irrigação, esses templos, esses monumentos são feitos para o povo. Olha que bonito. Só que o povo, para adquirir essas coisas que o Estado faz, precisa pagar impostos. Nossa, que interessante, não é? E para quem que ele vai pagar imposto? Olha, para o Estado, que é o encarregado de fazer as grandes obras públicas. Se você pensar bem, parece como a gente vive hoje. Que diferença que tem? Tem uma grande diferença. A diferença é esse mesmo povo que trabalha nas obras públicas, trabalhar nessas obras públicas sem ganhar absolutamente nada. Então, como é que ele faz? Então, ele dá uma força de trabalho para trabalhar ou nas terras dos templos, dos sacerdotes, ou nas terras do Estado, né? E depois eles trabalham também nas obras públicas. Então, ele se divide o dia nesse trabalho. Então, ao mesmo tempo, ele paga pela obra e ele trabalha na obra sem ganhar nada. A gente fala isso que eles têm um regime de servidão coletiva. É assim que foram construídas, por exemplo, as pirâmides do Egito. Se vocês pensam que foi escravo que construiu pirâmides, vocês estão muito enganados. Quem construiu as pirâmides foi o próprio povo do Egito. E aí nós chegamos naquele que é maior, não é? Que é a política. Esse que tem mais coisas, apesar de ele ser o menor, é o que tem mais coisas para ser falado, tá? Bom, primeiro a própria política, certo? Não sei que definição que vocês colocaram aí. Mas, para a história, política é praticamente poder. Ou seja, qual classe, qual camada social manda mais que as outras? Quem tem mais poder para influenciar a vida das outras pessoas? Em alguns lugares, a forma mais organizada de poder político é o Estado. Então, vamos pensar em política.
Toda vez que a gente fala essa frase, vocês pensam em política partidária. Isso é muito pequenininho, isso é muito pobre em relação ao que é a política. A política é muito maior do que essa coisinha pequenininha que é a política partidária. Política, na sua essência, é discutir os problemas da cidade, os problemas da polis. Porque, para variar, política é uma palavra de origem grega. Então, onde eles discutiam os problemas da polis? Eles iam lá para a praça, para a ágora, e ficavam lá falando e discutindo os problemas da cidade. Essencialmente, né, no seu nascimento, política é isso. É o cidadão tentando resolver os problemas da sua cidade. Se multiplicou esse conceito? Claro que se multiplicou. E hoje vocês pensam que essa coisa é pequenininha. Mas o ser humano é um ser político. A gente faz política todo o tempo. Quando você está negociando com a sua mãe, se você chega mais cedo ou mais tarde da balada, você está fazendo política. É uma arte de negociar. Quando você está lá brigando com a diretora para saber se vai ter alguma coisa ou não vai ter alguma coisa na escola, quando chama os representantes lá, você está fazendo política. Aliás, todo estudante na nossa escola tem um braço político. E o braço político do estudante na escola é o Grêmio. Sim, aquele mesmo Grêmio que você não votou, sim, ele é o seu braço político na escola. Beleza? Ok. Aí nós vamos para a definição que é a mais complicada de todas, que é Estado. Você vai encontrar páginas de definição de Estado. Então, sim, eu não vou entrar nas definições, lembram disso, né? Eu vou entrar apenas como a gente vai explicar esse Estado. Que é, afinal de contas, o que é o raio do Estado. Para a gente tentar explicar o que é o Estado, a gente vai voltar para a comunidade primitiva. Então, lembra da comunidade primitiva, onde todo mundo tinha a propriedade coletiva dos bens, a igualdade entre seus membros, trabalho por cooperação e economia de subsistência. Olha que vida, quase um comunismo. Até que vai acontecer vários fatores, cada um diferente de cada local, e a população vai crescer. Por que a população cresce? Enquanto você está numa comunidade pequena, a vida é até mais fácil, mas a partir de um certo momento essa comunidade cresce. E ela cresce por quê? Porque o homem se tornou sedentário, porque ele começou a cultivar seus próprios alimentos, porque ele começou a criar seus animais. Portanto, você vai ter uma diferenciação daquela comunidade primitiva, ela vai deixar de ser primitiva para se tornar uma outra coisa. Nesse momento em que as pessoas começam a controlar a produção do seu próprio alimento, você vai ter uma relação diferente entre a terra e a produção de bens. A terra, né, o espaço onde você ocupa, vai tomar um valor que ele não tinha antes na comunidade primitiva. Então a população cresce e aí também tem que crescer a capacidade de produzir alimentos. Mas se você tem um espaço delimitado, porque existem outras comunidades no entorno, e aquele espaço não te garante mais o sustento que garantia antes, porque o seu grupo cresceu muito, é aquele exemplo que eu dou para vocês da sala. Vocês tinham três fiadas de piso, aquilo é onde vocês tinham que plantar, e aí na sala tem mais 4 salas dentro da sua sala. Aquela coisinha dá para alimentar todo mundo? Não. Então é isso. A população cresce e você, aquela terra que você tem, você não consegue mais alimentar todo mundo da mesma maneira, daquele jeito, irmão, camarada, com todo mundo desfrutando igualmente as coisas. Então, algumas pessoas aventaram 3 possibilidades para você resolver este problema do crescimento populacional e a falta de alimentos. O primeiro é migrar, ir embora, pegar a sua trouxinha, vou embora pro Belval. Então o pessoal do Munir, uma galerinha do Munir vai embora pro Belval. Migrou, foi embora. Guerrear, sim, atacar. Vamos atacar quem? O mais próximo, vamos atacar o Viana, e aí a gente ataca o Viana, a gente pega ali a terra deles e ficamos felizes.
E um modo de organização social que vai surgir possivelmente nesse período é uma coisa que nós chamamos de família. Essa família não é uma família como existe hoje, mas é uma família, um clã, né? Um clã bem próximo de familiares. E esse esquema de família vai surgir nesse momento, um momento de disputa por sobrevivência. Em cada lugar pode ter acontecido de um jeito, ou pode ter acontecido os três ao mesmo tempo, tá? Dentro desse grupo também, nós vamos ter uma especialização do trabalho. E por que eu tenho que ter uma especialização do trabalho? Para aumentar a produção. Lembra, você tem que alimentar as pessoas. A população não para de crescer. Crescer e você multiplicar, e aí vai indo afora. Então, ele tem que especializar esse trabalho. Então, qualificação do trabalho, nós vamos ter 2 tipos de trabalho que vão surgir imediatamente. Nós temos uma primeira divisão, que a gente vai tratar no outro momento, mas a gente vai ter essa divisão, que é a divisão do trabalho manual com o trabalho intelectual. Então, nós vamos dividir esse trabalho. Então, nós vamos ter o trabalho das pessoas que pensam e das pessoas que executam. Ok, até aí, beleza? Normalmente, se pegar umas pessoas por habilidade, então ela tinha alguma habilidade manual, ela via o trabalho manual. O outro tinha uma habilidade intelectual, ia para habilidade intelectual. Mas a partir de um certo momento, esse trabalho passa a ser hereditário, familiar. Então, para garantir a sobrevivência, esse trabalho se torna mais fechado. Então, mesmo que você não tenha habilidade nenhuma, você vai para aquele trabalho porque seu pai era daquele trabalho, porque seu avô era daquele trabalho e assim por diante. A mesma coisa intelectual. O inteligente era seu avô, seu pai era mais ou menos, você é meio burro, mas você vai lá para o trabalho intelectual sem sombra de dúvidas. Da junção de todas essas coisas, todos esses conflitos que demoram muitos anos, né, para acontecer, é que nós vamos ter o surgimento da propriedade privada. Então é da somatória do crescimento da população, da divisão do trabalho, do isolamento familiar e da ocupação da terra. Tudo isso faz surgir o que nós chamamos de propriedade privada. Então a gente não sabe exatamente como ela surgiu. Existem várias teorias sobre isso, tá? Sabemos que existiam poucas terras férteis, porque nós estamos lidando com um espaço quase imediato, que é aquele espaço lá do crescente fértil. Então tem poucas terras férteis, todas ocupadas. A população aumenta e o problema da produção de alimentos foi resolvido limitando o poder sobre a terra, que passa de uma coisa coletiva, ou seja, que pertencia a todos, passa a ser privado. E passa a ser privado de quem? De um determinado grupo. Então, um determinado grupo vai controlar a terra, enquanto que o outro grupo não vai controlar nada. Ou seja, a propriedade privada vai facilitar a formação das classes sociais. E aqui a forma mais rastaquera de classificação de classe social, tá? Então, rico e pobre. Quem vai ser rico? Quem tem terra. Quem vai ser pobre? Quem não tem terra. E normalmente, quem vai ficar com a terra? A terra normalmente vai ficar com o grupo que pensava o trabalho e não o que executava o trabalho. Então, esses grupos ricos que começam a controlar a terra, começam a controlar também a produção, as grandes obras públicas e os outros grupos. Este grupo que começou a controlar tudo, nós vamos chamar de Estado. Portanto, o Estado não é uma pessoa só. O Estado são várias pessoas. Então, o Estado é formado por privilegiados, é formado por várias pessoas, já falamos sobre isso. O Estado cobra impostos da população, aqueles que não têm o poder, organiza um exército, elabora leis, acumula riquezas e faz surgir as desigualdades sociais. Eu não lembro se na sua sala eu falei ou não, mas eu dei o exemplo das carteiras, lembra? Pegamos o cara da primeira carteira, que ele passa a ser o nosso rei. O rei, ele é o Estado? Não, não é absolutismo, ele é apenas o rei.
E ele precisa de toda a sua corte. Então a primeira fileira é o rei e a sua corte, seus familiares. A segunda fileira passa a ser os funcionários públicos. A terceira fileira passa a ser o exército, ok? Então essas três fileiras, exército, funcionários e o rei e os seus familiares, vão formar o Estado. Esses três grupos vão fazer leis para mantê-los no poder. Então a junção de tudo isso é o que nós chamamos de Estado. Exatamente como está nessa figurinha aqui, tá? Então nessa figurinha nós temos o Estado, aqui meu parente de massa, o governo, que pode aí ser uma monarquia, uma república e assim por diante, o império, seja lá o que for. Tem leis para controlar esse poder, tem o exército, porque sem as armas ninguém consegue fazer nada, e o pessoal que cuida da burocracia, que são os funcionários públicos. Beleza? Prosseguindo. Essa é a nossa formação do Estado. Eu coloquei Estado-nação, porque o pessoal sempre perguntava, você explica Estado-nação, você explica Estado-nação, você explica Estado-nação? E eu falo, não, eu não explico Estado-nação. Mas, em todo caso, está aqui também, então vocês podem olhar o Estado-nação. Eu coloquei esse esqueminha aqui para vocês verem como é esse esquema. E aí, vocês, se tiverem alguma dúvida, a gente conversa sobre isso. Ok. E aí, ficou faltando algumas coisas para a gente falar sobre política. Primeira delas, cidade-estado. Então, o que é uma cidade-estado? É uma cidade independente. Ela tem seu próprio governo, ela tem suas próprias leis, ela tem seu próprio exército e ela não depende de outras cidades, por isso que a gente chama ela de cidade-estado. Na Concepção, Iracema, 2020, Munir José, não existe cidade-estado hoje em dia. Algumas pessoas gostam de falar, o Vaticano é uma cidade-estado. Tá, para a história, para vocês não, tá? Então, cidade-estado ficou no passado. Mas se você for olhar, vamos pegar 3 cidades famosíssimas aqui no entorno, né? Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Barueri, Osasco, essas cidadezinhas aqui no entorno. Elas têm seu próprio governante, elas têm seu próprio exército, elas têm, que é o guarda municipal, tá? Elas têm suas próprias leis, tem lei que tem numa cidade e não tem em outra. O exemplo mais típico que a gente dá é a lei seca, que existiu em alguns municípios e não existiu em outros. Então, por que eles eram cidades-estado e nós não somos cidades-estado se nós temos coisas parecidas, né? Cada uma tem adoração a uma coisa, então um adora Nossa Senhora da Escada, outra adora São Pedro, outra adora Santo Antônio e assim por diante. Então, por que as cidades do passado são cidades-estado e nós não? Simplesmente porque nós temos um controle único. Apesar de sermos independentes entre si, Barueri não depende de Carapicuíba, Carapicuíba não depende de Barueri, mas nós temos um poder acima do município que controla algumas leis que nos unificam. Por exemplo, o governo do estado. Então, nós estamos unidos ao governo do estado e todos os estados estão unidos a um governo federal. Não é que dizer que a gente é atrelado e o cara manda como um ditador, mas estamos atrelados em algumas leis a todos eles, por isso não somos cidades-estado. Ok, babies? Vamos lá. Aí sobrou civilização e império para a gente falar como é que a gente vai usar essas definições, tá? Então, toda vez que eu estou falando em civilização, eu estou falando de um agrupamento cultural. Então, se a gente pegar o Egito, por exemplo, é uma civilização, porque se você pegar várias cidades do Egito, se eu pegar Gizé, se eu pegar Tebas, se eu pegar Heliópolis, Mênfis, são todas estados que existiam no Egito. Algum tempo elas ficaram unificadas, mas várias vezes elas não ficaram unificadas. E elas são o quê? Elas têm a mesma cultura. Então, que tipo de cultura que eles têm igual?
Eles adoram os mesmos deuses, eles enterram os mortos da mesma maneira, eles têm os mesmos rituais, eles constroem as casas de modo parecido. Portanto, eles têm características culturais parecidas. Por isso que eles formam uma civilização. E o império? O império é uma dominação pela força. Aliás, imperator, a palavra império vem do imperator, e o imperator é o chefe militar, é o chefe da guerra. Portanto, império, toda vez que você fala império, é uma dominação pela força. Aí eu peguei o exemplo mais simples que eu podia pegar. Opa, isso é, né? Se ele voltar. Aqui. Eu peguei Roma. Roma era uma cidadezinha-estado que começou a dominar todas as outras cidades ao seu entorno. Então dominou todas as cidades ali da bota, né? Não sei se você sabe, a Itália é uma bota, dominou todas as cidades ali da Península Itálica. Então, Turim, Nápoles, Veneza. Então ele dominou cidades que tinham uma cultura parecida com a deles, não igual, né? Mas parecida com a deles. Beleza? Então eles formaram um império com cidades com a mesma civilização. Mas Roma não parou de conquistar. Então ela atravessa, vai para o outro lado ali do Mar Mediterrâneo, vai para o Egito, domina ali o lado da Grécia, domina ali a Palestina. E Palestina, Grécia e Egito são completamente diferentes dos romanos. Pelo menos Egito e Palestina são completamente diferentes dos romanos, mas pela força ele conquista todas elas. Então o exemplo mais clássico da antiguidade da formação de um império pela força é o Império Romano. Portanto, toda vez que eu falo império é dominação pela força, toda vez que eu falo civilização é agrupamento cultural. Entenderam até aí? Beleza? Então eu vou dar uma parada aqui para a gente poder fazer a outra fase depois, que é essa aqui. A gente vai começar exatamente aqui. Para falar da última palavra que falta na nossa definição de história, falta uma única palavra, e essa palavra que falta é tempo. Ok? É esse mesmo povo que tem que trabalhar